Olá, tudo bem? Eu sou o Emerson, professor de Física. Hoje a gente vai dar uma olhadinha em 3 questões aí em relação ao tema cinemática circular, tá bom? Então eu vou ler a questão e em sequência a gente resolve, beleza? Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, ó. Um corpo movimenta-se em trajetória circular no sentido anti-horário. Nos instantes T1 igual a 2 segundos e T2 igual a 4 segundos, suas posições são, respectivamente, 30 graus e 270 graus. Calcular, 2 pontos. Na letra A, o ângulo descrito nesse intervalo de tempo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, a dica que eu dou em situações de cinemática é a seguinte. Sempre que você pegar uma questão que você tem um corpo se movimentando, faz um desenho, faz um esboço, tá? O que eu fiz aqui foi colocar o mesmo corpo se movimentando no sentido que a questão fala pra gente, neste caso, sentido anti-horário. Veja, eu arranjei esse corpo dentro do nosso chamado círculo trigonométrico, só para que a gente possa dar uma olhada neste ângulo percorrido pelo corpo pedido no item A. Então, vamos dar uma olhada, ó. Na letra A, se sabemos que o corpo no tempo 2 segundos está na posição 30 e depois de 2 segundos, ou seja, para um tempo de 4 segundos, o corpo chegou na posição 270, ó, ele sai daqui, lembrando que aqui é o nosso zero, né, ó, chega até aqui. Portanto, quando a pergunta é qual foi o deslocamento em ângulo do corpo, você vai ter que analisar de 30 para 270, ou seja, nós queremos a variação do ângulo, a variação da posição angular do corpo. Variação na física é sempre final menos inicial. Se sabemos aí que o final foi 270 e o inicial foi de 30 graus, só fazer essa continha aqui, ó. A variação angular que o nosso corpo teve foi de 240 graus. Então está aqui a resposta do item A desta questão. Agora vamos dar uma olhadinha na pergunta do item B. Item B. A pergunta é a seguinte. Calcule a velocidade angular média. Vamos lá? Bom, quando você estuda cinemática, lá no movimento uniforme, você vê que velocidade média é ΔS sobre ΔT, sendo ΔS a variação da posição do corpo numa trajetória. Agora aqui é a variação angular, porque o corpo está em movimento circular. Então, no lugar de velocidade média, colocaremos a velocidade média angular, dado pelo ômega. Ao invés de ΔS, que é a posição em linha reta, será o Δθ, a variação do ângulo, sobre o nosso ΔT. Muito parecida com a equação de velocidade média, só que tratamos com ângulos aqui. Então vamos lá? Quanto foi o nosso Δθ? 240. Porém, a gente sabe que a gente não faz conta aqui com grau, né? A gente usa a relação matemática radianos. Então, antes de você calcular aqui, ó, para acharmos a velocidade angular, temos que transformar o 240 em radianos. Então, vamos relembrar aqui, ó. A gente tem que lembrar que 180 graus corresponde a π radianos. Se temos 240, quanto temos em radianos? X, não sabemos. Portanto, o nosso x será escrito como? Ó, 240 vezes π dividido por 180. Corta um zero com zero aqui. Se você simplificar por 3 em cima e embaixo aqui, vamos lá, tabuada do 3, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, isso aqui dá 8π, certo? De novo, 3, 6, 9, 12, 15,
18/6. Ainda dá para simplificar um pouquinho mais, não dá? Então vamos simplificar um pouquinho mais? Por 2, né? Simplificando por 2, aqui vai ficar 4π/3 radianos. Portanto, o nosso deslocamento em radianos é 4π/3. Então, no lugar do 240, a gente substitui. Põe um parênteses para não se perder, tudo isso dividido por 2. Certo? Agora vamos lá. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4π/3. Multiplica pelo inverso de 2, que é 1/2. Quanto dá isso aqui? Ó? 4π vezes 1. 4π. 3 vezes 2. 6. Simplificando isso daqui no final das contas, a gente consegue falar, ó, simplificando por 2 em cima e embaixo, 2π/3, né? Então isso daqui fica 2π/3 rad por segundo. Radiano por segundo é a unidade de medida de velocidade angular, ó. Delta θ em radianos e tempo em segundos. Rad por segundo. Tudo bem? Então, essa aqui é a resposta da primeira questão de cinemática circular. Vamos lá? Exercício número 2. Um corpo realiza um movimento circular com velocidade angular média de 10π radiano por segundo. Calcular o ângulo descrito em 5 segundos. Então vamos lá, a pergunta é o ângulo descrito. Vamos anotar os dados? Ele deu a velocidade angular. Ó, o nosso ômega é de 10π radianos por segundo de unidade de medida. Esse corpo com essa velocidade ficou andando por um intervalo de tempo de 5 segundos. A pergunta é, quanto foi o ângulo percorrido por esse corpo? Vamos calcular? Olha só, a pergunta é a variação angular do movimento desse cara. Então a gente sabe que velocidade angular média é calculada como Δθ sobre ΔT. Vamos substituir os dados, ó. O ômega, 10π. Esta daqui é a nossa pergunta. E o tempo foi de 5 segundos. Então, o 5 está dividindo, vem multiplicando. Nosso Δθ será 50π radianos. Mas veja, a pergunta é propriamente o ângulo, né? Então agora você tem a variação angular em radianos. Agora a gente vai passar para graus. Então, sabemos que 180 corresponde a π radianos. Se nós temos 50π, teremos aqui um valor em graus desconhecido, um x. Então vamos lá, x vezes π, xπ. 50 vezes 180, 9.000. 9.000 π, né? Porque eu tenho 50π aqui. Ó, π multiplicando os dois lados, manda embora. Portanto, nossos graus aqui, nosso x em graus, será 9.000 graus. Então, esta daqui é a resposta da questão. Porém, sabe o que você pode fazer? 9.000 é muita volta, né? Só para complementar a questão, dá para saber o número de voltas. Se você pegar o 9.000 e dividir por 360 graus, que é uma volta, você vai ver que isso daqui vai corresponder a 25 voltas num círculo. Então, resposta da questão, 9.000 graus percorridos, né? Isso corresponde a 25 voltas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora na questão de número 3. Questão número 3. Um corpo em movimento circular tem velocidade angular de π/2 radiano por segundo. Calcular o tempo
que o corpo descreve o ângulo de 5π radianos. Vamos anotar os dados? A velocidade angular fornecida nessa questão, o nosso ômega é de π sobre 2 radianos por segundo, certo? E aí ele dá pra gente um deslocamento angular, se eu não me engano, 5π, é isso? Ah, tá, 50π, de 50π radianos. 50π radianos. A pergunta é o valor do tempo, certo? Então, vamos calcular esse tempo aí? Sabemos que velocidade angular média é dada por variação da posição angular dividido pelo intervalo de tempo que o corpo ficou andando. Então, vamos substituir? Ômega é π sobre 2. Substitui aqui, ó, π sobre 2. O nosso delta θ é 50π. E o nosso tempo é desconhecido. Vamos pegar isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Uma igualdade de duas frações multiplica em x, né? Então, 2 vezes 50π, 100π. De novo, ó. Igualdade de duas frações multiplica em x. Então, 2 vezes 50π, 100π. π vezes ΔT, π ΔT. Ó, π multiplicando os dois lados. Manda embora, manda embora. Então, o nosso ΔT é de 100 segundos. Portanto, nosso intervalo de tempo é de 100 segundos. Tá aí respondida a questão de número 3, tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima. Beijo!